Paz do Senhor. Bom, aqui quem vos fala é o pastor Josley. Eu gostaria, nesta noite, de meditar numa palavra que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 8. E diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-te agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que passarem, ou todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Como prometi a Moisés, o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito nele. Então você prosperará e será bem-sucedido. Aleluias. Glória a Deus. Esforça-te e tem de bom ânimo. O capítulo 1, meus irmãos, ele inicia dizendo que Moisés, servo do Senhor, havia morrido. Tendo o Senhor falado com Josué e mandando a ele para que se preparasse. A ordem era a seguinte: passe esse Jordão, ou seja, o Rio Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou te dar aos filhos de Israel. Para que tudo isso acontecesse, era necessário que todos, sem exceção, se esforçassem. Eu quero que você entenda, meu irmão que está me ouvindo, quando se trata de bênçãos coletivas, é necessário que todos se envolvam no processo. Uns orando, outros guerreando, outros se preocupando com os detalhes, outros planejando, todos, mas todos, sem exceção, imbuídos de um mesmo processo. Deus aqui ele faz uma promessa para o seu povo, que em todo lugar que eles puserem os pés, ele daria ao povo. Nada na nossa vida vem de mão beijada, entenda isso. Muitas vitórias, e não poucas, são adquiridas com muito suor e com muito esforço. Algumas até com gotas de sangue. Por isso, no versículo 9, Deus fala com Josué, lhe dizendo o seguinte: seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará contigo onde quer que você
andar. E essa é uma promessa que Deus faz para as nossas vidas. Onde quer que nós andemos, a partir de que nós aceitamos o sacrifício de Cristo, passamos agora a viver com Cristo, onde quer que nós andemos, Deus estará conosco. Nos versículos que nós lemos, eu encontro 4 passos para a vitória. Acompanhem comigo. O primeiro passo é conquiste reinos. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, é dito então, o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa dos seus pais, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Já no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, diz assim, certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, aleluias. Deus conhece o nosso sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para a terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Diz que era o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, tudo que termina com eu aí, meus irmãos, era a terra que Deus tinha preparado para este povo. E o território a ser conquistado ia desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo através de toda a terra dos heteus até o Mar Grande, na direção do poente sol. Irmão, para conquistar reinos, eu preciso me esforçar e ter bom ânimo. Por isso senão eu não conquisto nada. Preciso se esforçar. Para tudo que você for fazer na sua vida, você precisa se esforçar. Ter ânimo, bom ânimo para conquistar as coisas que Deus há de colocar nas suas mãos, Deus tem preparado para a sua vida. Por isso, esforça-te e tende bom ânimo para você conquistar reino, conquistar o que for, você precisa de ter bom ânimo, você precisa se esforçar. O segundo passo, trave várias lutas. O capítulo 12 de Josué, se você puder dar uma olhada lá depois, dos versículos 7 a 24, ele traz a vitória que o povo alcançou. Veja bem, eles derrotaram vários reinos, eles conquistaram várias terras, assim como Deus tinha prometido a Josué, aconteceu. E assim como Deus tem prometido para você, se você esforçar e ter bom ânimo, você vai conquistar. Mas preciso travar várias lutas. Aleluias. Eles derrotaram vários reis, conquistaram várias terras. Na nossa vida também, meus irmãos, nada é diferente. Para alcançarmos os nossos objetivos, muitas vezes é necessário travarmos várias lutas. Oh, glórias! Para que tudo isso acontecesse, Deus pede a Josué uma coisa: tão somente, Josué, seja forte e corajoso. Para travarmos lutas, precisamos ser forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajoso, não se desviando da minha lei, ou seja, da minha palavra, para que sejam bem-sucedidos por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro. Pelo contrário, medite nele dia e noite, dia após dia, tendo o cuidado de fazer tudo que nele está escrito. Aleluias, glória a Deus. Eu vi hoje uma pequena mensagem dizendo de um servo de Deus
Já tinha lido a Bíblia 200 vezes. E quando perguntaram para ele, já bem na sua velhice, o que ele gostaria de fazer ainda, ele diz: gostaria de ler mais a Bíblia. Oh, glórias, né? Que possamos ter esse desejo de ler mais a palavra de Deus. Eu sei que ela vai fazer nos prosperar. Se você fizer isso, escuta o que eu estou te falando. A palavra de Deus vai te prosperar. Eu não estou pregando as teologias que são pregadas por aí. Estou pregando que se você obedecer à palavra de Deus, que se você ouvir a palavra de Deus e cumprir o que nela está escrito, você prosperará e será bem-sucedido. Terceiro passo: elimine o inimigo. No livro de Números, capítulo 31, versículos de 1 a 18, Deus manda eliminar todos, inclusive mulheres e crianças. Nesse texto, meus irmãos, nós temos uma ordem de Deus, e não do homem, para exterminar os midianitas. Tanto é que Números 31, 3 diz assim: armem-se alguns de vocês para a guerra, e que eles saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles, a vingança do Senhor. Por conta disso, por aquilo que os midianitas fizeram, eles levaram o povo de Deus a se prostituir. A ira de Deus se levantou contra este povo. E a ordem de Deus é que faça uma limpeza radical. Não era para sobrar ninguém. A batalha aqui, meus irmãos, tinha um aspecto espiritual e não apenas físico. A ordem que Deus deu é para destruir e purificar tudo que poderia contaminar o povo naquele momento ou num futuro próximo. Aí se explica a questão das crianças. Num contexto de guerra, preste atenção no que eu vou te falar. A ordem dos generais comandantes é que eliminem o inimigo. Eliminem todos. No contexto de guerra espiritual, Deus manda você se levantar e eliminar o inimigo. Levante-se. Se é guerra espiritual, levante no seu lar. Levanta as suas mãos e ore. Expulse todo o mal. Expulse, meus irmãos. Elimine o inimigo. Oh, glórias. E a questão da matança das mulheres, ela se explica nos versículos 15 do capítulo 31. Essas mulheres, elas por conselho do profeta Balaão, fizeram com que os filhos de Deus, os filhos de Israel, fossem infiéis ao Senhor e os levaram a se prostituir. Por isso a indignação de Deus contra os midianitas. Quarto passo e último: tome posse da terra prometida. Aleluias. Josué 21, 43 a 45 diz que desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar aos seus pais. Por isso eu li o texto de Abraão, por isso eu li o texto de Moisés, e havia uma promessa para Abraão, havia uma promessa para Moisés, e coube a Josué herdar ou entrar na terra prometida, sobre juramento que Deus, conforme Deus tinha prometido, dar aos seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. E o Senhor lhe deu repouso ao redor. Sabe o que é repouso? É paz, tranquilidade. O Senhor lhe deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado aos seus pais. Nenhum dos seus inimigos resistiu. Diante deles, a todos eles o Senhor os entregou nas mãos dos filhos de Israel.
nenhuma promessa falhou. Aleluias. Nenhuma promessa que Deus fez para este povo falhou. Quando Deus tem promessas para nós, nenhuma delas falhará. Falhará, oh glórias! Todas, em nome do Senhor Jesus, se cumprirão, nenhuma falhará. As boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. E eu quero que você tome posse, meus irmãos, da terra prometida que Deus tem para você. Tome posse das bênçãos de Deus para a sua vida. As promessas que nós vimos neste texto, elas eram específicas para o povo de Israel. Mas existem promessas que são exclusivas para as nossas vidas, exclusivas para a minha e exclusiva para a sua vida. E se elas são exclusivas para você, você precisa conquistá-las. E para você conquistá-las, você terá que seguir os 4 passos que foram dados aqui, que foram apresentados aqui, ou seja, conquiste reinos. Segundo, trave várias lutas e não poucas. Elimine, se preciso for, o inimigo. Exerça a autoridade espiritual que Deus colocou nas suas mãos. E tome posse da terra prometida. Tome posse das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor amado, Pai querido, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome nesta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado da vida do meu irmão e da vida da minha irmã. Eu abençoo a vida dele neste momento. Senhor, levante-os. Ajude-os a guerrear. Que eles possam travar as suas lutas de cabeça erguida, de olhos altivos, de olhos levantados para o céu. Oh Deus, cuida da vida do meu irmão. Cuida da vida da minha irmã. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida nesta noite.